Há uma reflexão para o dia de hoje. Lá em Mateus 17, no versículo 21, nós vemos um episódio onde um pai trouxe um filho lunático para que Jesus o curasse, porque os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Jesus disse à geração incrédula: até quando eu estarei convosco? Jesus curou o menino, por que nós não podemos curar um menino? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, ou por causa da vossa pequena fé. Porque se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para colar, e assim se fará. Na verdade vos digo que esta casta de demônios não sai, a não ser com oração e jejum. Jesus estava se referindo à incredulidade dos discípulos, o motivo pelo qual os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino era por causa da vossa pequena fé. Então Jesus ilustra a fé como um grão de mostarda. Jesus não diz sobre o tamanho de um grão de mostarda, ele diz como, ou seja, está falando um tipo de fé, não está falando qualquer fé, não é a fé natural. Jesus está falando sobre uma fé diferente, uma fé sobrenatural. Quando Jesus disse: se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda, mas sim como, ou seja, do tipo, está dizendo sobre o tipo de fé que eles deveriam ter. E logo Jesus disse: essa casta de demônios não sai sem oração e jejum. Jesus está dizendo que a pequena fé que eles têm pode se tornar sobrenatural através de uma vida de oração e jejum. Então, aprendemos uma lição aqui. O jejum em si não expulsa demônios. O que expulsa é um tipo de fé. Agora, para termos esse tipo de fé, precisamos sim jejuar e orar. Precisamos entrar no mundo do Espírito, precisamos entrar no mundo do sobrenatural para que a nossa fé não seja natural, mas seja uma fé sobrenatural. Que tipo de fé é esta que eu estou falando? É aquela fé, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira que não dava frutos, no outro dia ela estava seca. Aí os discípulos disseram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. Jesus disse: tendes fé em Deus. Ali no original é: tendes a fé do tipo de Deus, ou tendes a fé de Deus. Está dizendo de um tipo de fé. Não é esta fé natural, é uma fé sobrenatural. Então esta fé sobrenatural, ela está lá também no livro de 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, fala sobre o dom da fé, é uma fé sobrenatural. Tanto que também lá no livro de Gálatas capítulo 5, quando fala sobre os frutos do Espírito, também tem um fruto ali do Espírito que é a fé. É este tipo de fé que a Bíblia está dizendo. A casta da qual precisava ser vencida era a casta da incredulidade que estava no coração dos discípulos. E essa casta a gente só vence através de uma vida de comunhão com Deus, se aproximando, alimentando o nosso espírito para que a nossa fé se torne sobrenatural. Deus abençoe o seu dia.